agora o programa Educa Castanhal. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sou a professora Fábia Moreira. Sejam bem-vindos a mais uma aula do programa Educa Castanhal. Estou muito feliz em participar de um programa educativo que está promovendo a garantia dos direitos de aprendizagem de nossos estudantes. É pensando em você que os professores elaboram tudo com muito profissionalismo e muita dedicação. Meu desejo é que hoje possamos compartilhar de momentos significativos e de muito aprendizado. Agora, prestem bem atenção na aula, anote tudo o que você puder e assim que terminar, faça uma foto ou um vídeo de sua atividade e envie para o nosso zap 8600-1203. Ficamos muito felizes e ainda mais motivados em poder interagir com você. Gente, agora vamos para a aula de hoje? Vamos conhecer os conceitos de tabelas e gráficos. Vamos aprender a criá-los e a identificá-los. É com você, professor Aguinaldo. Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos então começar mais uma aula aqui no Educa Castanhal. Você já sabe, eu sou o professor Aguinaldo Rocha e estou aqui para ministrar os conteúdos que você precisa saber de uma maneira bem básica, bem prática, bem fácil para você que sair na sua casa. Bom, eu começo agradecendo cada aluno responsável que acompanha os nossos programas no rádio, na TV ou também na internet. Obrigado então por cada vez que você nos deixa entrar em sua casa para oferecer este momento de aprendizado. Aliás, nesse programa vocês aprendem e nós também. Hoje vamos conhecer um assunto que todo mundo, claro, já deve ter visto, ouvido falar ou visualizado, mas nós vamos explicar com um pouco mais de detalhes. Vamos conhecer as tabelas e gráficos. Digo isso porque sempre utilizamos alguma tabela ou um gráfico para ler, organizar, enfim. São duas coisas diferentes. Vamos falar primeiro da tabela. Você sabe o que é, né? É um recurso que ajuda a organizar as informações que você recebe. A tabela facilita a visualização da informação que se deseja transmitir. Ela pode mostrar uma grande quantidade de informações utilizando pouco espaço. No nosso dia a dia temos várias tabelas, sabia disso? Quando vamos para uma pizzaria, nós temos a tabela de preços. No supermercado, se você for olhar os rótulos dos alimentos, nós vemos a tabela nutricional. O professor, quando está na sala de aula, ele faz a chamada no diário de classe, que são tabelas contendo o nome dos alunos, registro de frequência com datas e outros itens. O seu caderno, por exemplo, logo nas primeiras páginas mostra uma tabela, sabia? É a tabela das matérias, das disciplinas que você estuda, ou seja, o horário escolar. No seu caderno você pode visualizar que mostra com certeza, principalmente naqueles cadernos de matéria. Bom, eu tenho uma tabela muito conhecida que você deve ter na sua casa, que é o calendário, tá? Vou apresentar um que utilizo aqui na sala de aula. O calendário que tem na sua casa é diferente, né? Tem aquela imagem, bem bonita e tem os meses todos juntos ou cada mês numa folha, mas vamos mostrar, por exemplo, este aqui. Você vai conhecer neste calendário as linhas horizontal e vertical. A linha horizontal é essa linha deitada, no formato de horizonte, certo? A linha vertical é a linha em pé, como podemos dizer. Então, só para relembrar, estas são as linhas horizontais, num formato deitado, plano, e as linhas verticais, como se estivesse em pé. Neste calendário, as linhas horizontais, o que contemos aqui? O mês e também as semanas, nas linhas horizontais. Nas linhas verticais, você encontra as datas. Então, nós temos todas as datas que correspondem ao domingo, ou as datas que correspondem à segunda, à terça, à quarta e assim por diante. Todas estão nas linhas verticais. Então, o calendário, cada mês que você observa, consta uma tabela que contém as semanas, as datas e os meses. É uma grande tabela que todo mundo com certeza visualiza e compreende. Agora, vamos criar uma tabela? É muito simples. Vamos fazer de conta que temos uma pesquisa sobre frutas. Nós perguntamos para 10 crianças quais frutas elas mais gostam.
elas responderam frutas como laranja, abacate, açaí, banana e mamão. Agora, como ficou essa pesquisa? Quantas crianças escolheram cada fruta? Vamos fazer a tabela para mostrar. Presta bem atenção no seguinte, eu vou mostrar um material que simula uma tabela, que pareça uma tabela. Você pode utilizar as linhas do caderno para que você possa fazer a tabela igual a essa aqui que eu estou mostrando agora. Tem aqui as linhas horizontais, certo? Vamos contar quantas linhas temos aqui. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Temos 7 linhas horizontais e tem também as linhas verticais, porque você vai tracejar essas linhas no caderno. Então, nós temos aqui, por exemplo, 3 linhas. E quantas colunas temos? Temos 2 colunas. Tá? Você vai utilizar 2 colunas porque são 2 dados que você vai colocar. Dados são como se fosse o registro da pesquisa, ou seja, são as frutas e o número de crianças que escolheu cada fruta, tá certo? Então, vou montar a tabela aqui colocando os dados aqui e aí você na sua casa escreva no caderno. Bom, as crianças escolheram laranja, abacate, açaí, banana, mamão e fechou nessas 5 frutas. Agora nós temos aqui, nessa primeira coluna, as frutas que as crianças escolheram. Na segunda coluna, vou colocar a quantidade das frutas da preferência das crianças. Por exemplo, aqui, quantas crianças escolheram laranja? 3. Então, eu coloco aqui na direção do nome laranja, da fruta. Quantas crianças escolheram abacate como a fruta que elas mais gostam? 4. Coloco aqui nessa direção. Quantas crianças agora escolheram açaí? Das 10 crianças, 2 crianças escolheram açaí como a fruta que elas mais gostam, as que elas mais consomem. Banana, quantas crianças gostam? 1 só. 1 criança gosta de banana. E mamão, nenhuma criança. E como nenhuma criança escolheu mamão, eu coloquei o número 0 para representar que nenhuma criança escolheu. E a tabela ficou desta forma. Olha só. Lembrando que nós temos aqui 2 dados, As frutas e o número de crianças que escolheram as frutas de sua preferência. Aí eu lhe pergunto, falta colocar alguma coisa? Posso colocar mais alguma coisa aqui, então, nas linhas? Posso. Por exemplo, o total de crianças que participaram dessa pesquisa. Neste caso, vou colocar aqui, nessa primeira coluna, o total, e aí você conta comigo quantas crianças participaram. 3 mais 4, 7, com mais 2, 9, com mais 1, 10, 10 mais 0, 10. Então, 10 crianças participaram da pesquisa. Viram só, Então, nós temos aqui dados que fazem parte dessas informações. Na sua casa, você pode criar também com outros assuntos, certo? Essa é uma base de uma pesquisa. Você pode também criar qualquer pesquisa na sua casa e fazer uma tabela que mostre as informações de maneira bem prática como essa, tá ok? Além da tabela, temos uma outra forma de ver as informações. Estamos falando do gráfico. O gráfico é importante para que você veja os dados de uma pesquisa. Por exemplo, temos vários tipos de gráficos que você já deve ter visto em livros, revistas, na TV e também nos sites. Como exemplos, temos os gráficos de linha ou segmento. Neste gráfico, as linhas servem para mostrar uma evolução que ocorreu durante um período. Temos também os gráficos de setores, onde é usado para demonstrar proporcionalidade, ou seja, é como se tivéssemos um todo e este todo fosse dividido em partes diferentes. E ainda temos também os gráficos de colunas ou barras, que servem para comparar quantidades, além de outros modelos também. Vamos fazer um gráfico daquela tabela sobre a pesquisa das frutas que acabamos de fazer?
É muito simples. Presta bem atenção. Nós vamos utilizar para o gráfico, quer dizer, para a explicação do gráfico, este modelo aqui com peças de montar, certo? Peguei algumas pecinhas de um quebra-cabeça e fiz parecido com o modelo de um gráfico. Então, vocês vão visualizar aqui, vocês vão ver as frutas utilizadas na pesquisa e o número de crianças que escolheram essas frutas, tá bom? Então, vamos lembrar, na linha horizontal nós temos as frutas, na linha vertical o número de crianças. Vamos fazer o seguinte, vamos lembrar quantas crianças escolheram cada fruta. Prestem bem atenção. Primeiro de tudo, laranja. Quantas crianças escolheram laranja? 3 crianças. Então eu vou colocar 3 peças. Aqui 1, 2, 3. Agora, quantas crianças escolheram o abacate como fruta preferida? 4. Vamos colocar 4 peças aqui. 1, 2, 3, 4. Quanto ao açaí? Quantas crianças escolheram o açaí? 2 crianças, então nós vamos colocar 2 barrinhas como essa. 2 peças. Quantas crianças escolheram banana? 1 só. E aí então a gente coloca 1 peça. E lembra na tabela que nenhuma criança escolheu mamão. Então, ficaria sem nenhuma peça, como se fosse o número 0. Então, sem peça. Este gráfico lembra gráfico de barras, tá certo? Então, quando você vê assim umas barrinhas subindo, lembra então a quantidade de pessoas que responderam à pesquisa ou a quantidade de dados. É parecido com o que é mostrado aqui. Nós temos as frutas na linha horizontal e a quantidade de crianças na linha vertical. Repare bem que o número de crianças que escolheram laranja são 3 crianças. Aqui, ó. Certo? Que dá certo com a quantidade de peças daqui. Agora, o número de crianças que escolheu abacate são 4. Olha só como tá dando certinho, ó. Número 4 e as 4 peças. 2 peças para o número de crianças que escolheu açaí. Então aqui nós temos número 2. O número de crianças que escolheu banana como fruta preferida, 1 criança só. E aqui nenhuma criança escolheu mamão, então está ligado ao número 0. Tá? Semelhante ao gráfico de barras que você visualiza num jornal de TV, por exemplo. Tá ok? Então é isso. Vimos um exemplo de tabela e também de um gráfico. A tabela que você criou, você pode fazer também da maneira como achasse mais bonito ou personalizado. Da mesma forma como você também pode fazer num gráfico. Então temos 2 exemplos que são iguais àqueles que eu mostrei agora há pouco. E também muito parecidos ou iguais àqueles que aparecem nos jornais da TV, que mostram resultados das pesquisas eleitorais, por exemplo, ou o resultado de um censo, né? Com o tempo, nós vamos conhecendo e aprendendo mais sobre essas pesquisas e os demais gráficos. Vamos fazer a seguinte atividade. Na sua casa, você pode preparar uma lista de compras. Você pode escolher os itens das compras do mês, junto com o seu pai, com a sua mãe, com o seu responsável e a quantidade de itens que precisa comprar no supermercado. Depois de tudo comprado, você pode fazer, então, acrescentar mais um dado na sua tabela, que são os preços. E ainda você pode comparar os preços desse mês com o preço do próximo mês. E aí, então, você pode ver os itens que são mais caros e os mais baratos para ajudar nas suas compras. E numa outra atividade, você pode criar uma tabela com a sua rotina diária, ou seja, o que você faz e os horários daquilo que você faz, né? Você sai para algum local
ou brinca, ou tem a hora de ler, a hora de brincar, a hora de assistir TV, a hora de estudar. Então você pode fazer uma tabela contendo toda a sua rotina, o que você precisa fazer e os horários dessa rotina. Assim você se organiza e você não vai perder nenhum agendamento e, claro, você vai ter a sua disciplina de horário também. Agora vamos fazer a leitura dos gráficos. Acompanhe alguns deles e responda as seguintes perguntas. Vamos lá. Caderno mágico. Chamem o papai e a mamãe para participar com a gente também. Tempo de aprender. Oi, Mel, tudo bem? Oi, tudo bem, e você? Eu tô bem, Mel. Hoje nós vamos interpretar gráficos. Ai, será que eu sei? Com certeza, Mel, não tenho dúvida disso. Mel, que animal marinho existe em maior número na praia? Caranguejo, caracol marinho ou cavalo marinho? Pelo gráfico, eu acho que é o caranguejo. Certa resposta, Mel. E qual é o meio de transporte com mais passageiros? Balão, carro ou avião? É o avião. Será que a Mel acertou? Eu acho que sim. Certa resposta, Mel. Oba! E qual é o objeto que o salva-vidas tem em menor número? Menor. Boia, colete salva-vidas ou prancha de surf? Prancha de surf. Essa foi difícil, hein, Mel? Mas você acertou, certa Oba! resposta. Quantos leões existem no zoológico? 15, 10 ou 5 pelo nosso gráfico? 5 leões. Certa resposta mais uma vez, Mel. Oba! E agora, Mel? Quantos pássaros verdes existem? 10, 20 ou 40? Ai, que difícil. Você consegue, Mel? Vem do gráfico laranja. 20. Certa resposta mais uma vez, Mel. Parabéns, você ganhou uma figurinha. Uhul! E encerramos a aula de hoje no Educa Castanhal. Entre em contato com a gente, nos fale como estão acompanhando as aulas e lembre-se que este programa é um recurso oferecido para que vocês estudem os assuntos que vocês acompanham nas suas turmas. Claro, nós estamos voltando aos poucos, mas se você ainda não voltou, se sua turma ainda não voltou, paciência, estude na sua maneira remota. Lembra-se que cada professor está se esforçando ao máximo para oferecer o melhor conteúdo para você estudar, mesmo de forma distante, tá bom? Um grande abraço para vocês, tá? Até a próxima. Tchau! Nossa, que aula interessante, professor Aguinaldo! Você explicou muito bem sobre tabelas e gráficos. Espero que os nossos alunos estejam acompanhando tudo. É muito bom aprender novos conteúdos ou revê-los, pois sabemos que estes nos acompanharão por toda a nossa vida. Então, chegamos ao final de mais uma aula. Um grande abraço virtual, fiquem com Deus e até breve. Tchau!